Dizendo, é um prazer enorme, é um prazer inenarrável poder estar com vocês aqui, dando continuidade a esse projeto tão importante, que é não só para esse mês, não é só para esse momento, como a gente conversou, inclusive, no ano passado, inclusive a Luana falou sobre isso no ano passado, é um ano inteiro, é uma preocupação constante com a saúde mental, é uma preocupação constante com a vida, cuidado com a vida, mas que nesse mês a gente, já que ele está aqui no calendário, por que não fazer dele um momento dentro aqui da nossa comunidade para prestarmos ainda mais atenção, embora esse tema seja recorrente, embora esse tema faça parte das nossas mensagens, do nosso convívio, vamos aproveitar esse mês para usar esses domingos para trazer essa conversa para um nível talvez um pouco mais não quero usar a palavra técnico, mas trazer pessoas assim como a Luana, que, que podem trazer uma visão diferente para nós, uma visão especializada, e que com certeza vai somar muito, vai fazer com que a gente cresça. E, e esse é o sentido da coisa aqui, aprender e crescer. Viver, aprender e crescer. Setembraço, como eu falei, é abraço. É momento da gente estar junto, é momento de lembrar que a grande lição aqui é que temos que ser ouvido, temos que ser abraço, temos que ser acolhimento, temos que ser também aquele que indica os caminhos corretos, procurar os profissionais de saúde que podem realmente ajudar em determinadas situações e não como a gente cresceu, como a gente foi bombardeado ao longo das nossas vidas dentro das igrejas conservadoras e fundamentalistas, numa forma fechada, endurecida de tratar esses problemas, né? Essas questões de saúde mental, essas questões que doem lá dentro. Então, assim, Deus colocou no mundo pessoas assim, como a Luana, pessoas que dedicam suas vidas trabalhando nessa área, e o nosso papel é esse, é abraçar, acolher, mas também direcionar. Graças a Deus, chegando muita gente bacana aqui para dividir com a gente essa noite. E para ilustrar, antes da gente começar, eu queria trazer uma coisa aqui para vocês que tem a ver com o Setembraço, que é uma parte do Setembraço que eu, assim, eu sempre quis muito, sabe? Que a gente colocasse mais em... como é que eu vou dizer? Mais em prática, de forma mais efusiva nesse mês. Que é isso aqui, ó. Já que é Setembraço, e se tem abraço tem jeito, pô, vamos abraçar, cara, vamos abraçar. Então, eu quero aproveitar esse momento para incentivar vocês a isso aqui, ó. Deixa eu... Aham. Isso aqui, ó. Olha aí. Gerri hoje na casa da nossa irmã Adriana. Ah lá, vocês estão vendo o Gabriel aqui no centro da foto, vocês estão vendo a turma toda, vocês estão vendo o Heleno com o marido, vocês estão vendo ali Vini Dó maior, turma toda ali reunida, lá ali, a Jaque, compartilhando, né? Vivendo, né? Vivendo e abraçando e sendo ouvidos e sendo irmãos em Cristo realmente, né? Mas vai além, pô. Olha aqui. O Isaac não está aqui hoje, eu não sei se ele está aqui hoje, mas está o Isaac e o Cleiton. Adivinha o que eles estavam comemorando? É uma chance para vocês, hein? O que será que eles estavam comemorando nessa semana? Tomando uma. Mas tem mais.
Aqui, esse pessoal aqui de Brasília, quem conhece? Estava comemorando o que será? Hã? Hein, pastora Adele? Hein, Ana Paula? Tem mais, tem mais. Aí, o nosso Isaac e o nosso Cleiton aí de novo, comemorando, vivendo, abraçando, sendo irmãos. Oh, olha esse povo bonito aqui, ó. Centro do Rio de Janeiro, Cinelândia. Sexta-feira, foi muito bacana, gente, foi muito legal. Ah, a gente encheu uma garagem, ó. A gente nunca esquecia como é importante a gente registrar os nomes, que pode dar problema. Aqui já é no nosso encontro de hoje, Alvine do Maior, ó, a nossa ali, o marido aqui do nosso Heleno, o Léo estudando ali a mensagem que ele ia trazer, e aqui não tem nada a ver com nada. É isso, turma. Eu queria incentivar todos vocês a usarem esse momento, assim, esse setembraço, para isso. Somos uma igreja gigante, do tamanho do mundo, literalmente. E é difícil no dia a dia a gente ter essa possibilidade de ter esses encontros, de visitar um a casa do outro, de atravessar, que nem eu, pô, fui lá na casa da nossa irmã Cris, aí saio daqui de Niterói, vou para lá em Madureira, e hoje, né, esse pessoal aí no encontro presencial, veio um de Queimados, o Marcos está aqui, ó, foi uma viagem, então assim, é duro às vezes, eu sei, mas, cara, esses Ainda momentos. tô voltando, hein? Ah, ele aí falando, ainda tá voltando. Mas valeu a pena, não valeu, irmão? Demais, demais. Encontro maravilhoso. Ah, é sobre Incentivo isso. todos a irem também. É sobre isso. Eu queria incentivar todo mundo aqui da igreja a ter um momento como esse, sabe? De repente, alguém que você nem conhece tanto, mas sabe que está perto de você, está na mesma cidade. Pô, marca um café, sabe como? Pô, vamos no shopping lá para tomar um café, bater um papo, trocar uma ideia, se conhecer. E, de repente, a gente consegue estreitar esses laços que são tão importantes. E é sobre isso. Não basta a gente estar aqui, como igreja, em torno dessa mensagem de Cristo que fala de amor, que fala de comunidade, se a gente de fato, tudo bem que a internet nos possibilita coisas assim incríveis, mas se a gente tiver essa oportunidade de estar junto, vai ser sensacional. E se vocês tiverem a oportunidade de tirarem fotos e mandarem, com certeza no nosso próximo encontro, no dia 21, a gente coloca aqui e comemora isso, celebra isso. Como teremos, vamos conseguir ter o nosso encontro intergaláctico, que aí o negócio está. Aí a bagunça está completa. Mas até lá, e nesse mês, eu peço a vocês, vamos fazer esse esforço. Quem puder, vai até o outro, escuta, conversa, abraça, sorri e divide com a gente, que é um alimento para o nosso coração. Bom, dito tudo isso, eu quero apresentar alguém que vocês já conhecem muito bem. Ah, porque esteve conosco justamente no Setembraço do ano passado, a nossa querida irmã Luana Menezes, psicóloga do SUS, mestre em psicanálise e políticas públicas, especialista em atenção psicossocial da infância e adolescência. E hoje ela vem com o seguinte tema: Vozes que curam, experiências femininas em saúde mental. Vocês sabem como nossa igreja funciona. Aqui a gente vai ouvir, mas não é só ouvir, a gente vai trocar. No final, a gente abre os microfones, cada um levanta a sua mãozinha para a gente trocar experiências, para a gente aprender um pouco mais de cada um. Mas até lá, queremos te agradecer muito, mais uma vez, Luana, por aceitar esse convite, por estar com a gente de novo, já é de casa, e queremos muito te ouvir. Muito obrigado, irmã. Deus te abençoe muito e a palavra é sua. Amém.
Bom, boa noite, irmãos. Agradeço imensamente, assim, né, o convite, estar aqui novamente com todos vocês. Como o pastor Marcos falou, eu estive ano passado, né, convite do Leonardo. Acho que a Renata também entrou aqui, né? Eu lembro dela, assim, ela que estava conduzindo, foi muito bacana, assim. E eu agradeço mais ainda porque neste ano me veio uma encomenda, assim, do Leonardo, né? Do pastor Léo Gu, você está intimada, você não tem escolha, assim, né? Você vai lá na sua congregação, na sua igreja de manhã, à noite você reserva seu tempo para estar conosco. Eu falei, irmão, é mais do que gratificante, assim, né? Sempre muito bom estar aqui com vocês. Neste ano, assim, irmãos, o Léo, ele pediu que eu trouxesse um pouco, que eu compartilhasse com vocês, uma experiência de trabalho que eu desenvolvo, né, lá no CAPS, né, onde eu trabalho, é um centro de atenção psicossocial, é um serviço do SUS, né, destinado ao acompanhamento de pessoas que estão em intenso sofrimento psíquico. Então, são os casos mais graves, assim, que vocês possam imaginar. E aí é um serviço do SUS, é um serviço público destinado a essas pessoas. E é uma experiência que eu tenho lá de atendimento grupal, né, que eu faço com as mulheres semanalmente. Eu toco lá um grupo de mulheres. E é um trabalho que tem reverberado, assim, né, muitas evoluções positivas, assim, um bom prognóstico ali, né, no caso, para cada uma, né, tanto individualmente quanto no coletivo, mulheres que têm podido ressignificar, assim, sabe, o seu sofrimento, as suas histórias, e esse trabalho, assim, tem sido tão, tão bacana, e é uma construção junto com elas, assim, né, coletiva mesmo, que gerou a minha escrita da minha pesquisa do doutorado também. Então, é um tema, assim, né, que eu trabalho, que eu desenvolvo na prática, mas que eu também estou buscando pesquisar na academia, né, mais teorizando, mais conceitualmente. E também foi aprovado para ser lançado num livro, né, numa coletânea de escritores negros, né. Então, assim, é um trabalho que está ali na prática, no cotidiano ali do atendimento, mas que também eu tenho conseguido compartilhar essa experiência com outras pessoas, né, leitores interessados, sejam pessoas que estão envolvidas com essa temática da saúde mental ou não, né, de uma forma geral. Bom, deixa eu abrir aqui um textinho. E eu queria iniciar, assim, eu acho que a gente pode ir conversando também, né, vou tentar trazer uma linguagem mais da prática, mais do que acadêmica, mas eu queria só iniciar podendo ler um textozinho da minha autoria, assim, que eu escrevi, e aí vocês vão entender por quê. Mais para frente, quando eu explicar um pouquinho de como é que é o funcionamento, né, desse grupo, a gente vai poder falar dessa parte da escrita, porque nesse grupo a gente aposta na fala, né, nas narrativas, e também na escrita, na literatura, como estratégias também de cuidado, né? Então, as mulheres, elas falam muito nesse grupo, mas elas também produzem escritas, né? A gente está escrevendo um livro juntas, assim. Então, vamos lá. Bom, ser mulher. O que é ser mulher? O mesmo ser após a puberdade, define Aurélio, o dicionário. Quem é este que me define? Como seria uma outra mulher me definir? Reflito. Ser mulher para além das convenções, demarcando espaço, ocupando múltiplos lugares, a beleza para além da cor de pele. Ser mulher preta é diferente de ser mulher branca. Reflito mais um pouco. Ser mulher desabrochando, na delicadeza mais íntima, crítica, resistente, insistente, erguendo a voz. Cessou a entonação, desacelerou o pensamento e a fala. Exaustão, repetição, discurso que insiste em pausar. Pausa, respiro, recolhimento. Ser mulher, uma árdua tarefa. Ser mulher, este vai e vem que rompe com a dominação, que insiste em falar,
pararem de escutar e concordar. Como é pensar por si própria e validar o que se argumenta? Por mais que o outro venha destituir, é a minha identidade feminina, ouça, retire-se se há descontentamento, mas venha se há legitimidade. Ser mulher para laços e desenlaces, criar, romper, seguir, partir, nas relações que escolher. Fico, parto, retorno. Ser mulher sendo eu e não o que você coloriu sobre mim. E é com esse texto, assim, irmãos, que eu inicio um pouco da minha pesquisa, né, lá na UERJ. Mas, vamos lá, falando um pouquinho da saúde mental feminina, né? Eu trabalho, então, no CAPS, né, que é um Centro de Atenção Psicossocial, e tem sido um cenário de prática para mim desde 2023, já estou lá há 2 anos. E aí possibilita a minha atuação enquanto psicóloga clínica, né? Só que esse CAPS, ele tem um diferencial, ele é um serviço que ele está localizado mais precisamente na região norte aqui do Rio de Janeiro, na nossa cidade, né? E essa minha experiência é voltada para um público mais específico. Por quê? Porque são pessoas que residem em um território marcado e atravessado pela pobreza, pela violência, pela desigualdade social e pela vulnerabilidade. Então, nos acolhimentos iniciais que a gente realiza aos pacientes lá no serviço, a gente já consegue escutar, colher e acolher também, né? Violências em suas diferentes dimensões e manifestações. Dificuldades de acesso aos direitos à saúde, à educação, à renda, ao trabalho, à cultura, ao lazer. E aí a gente entende que a ausência dessas políticas públicas, né, acabam se tornando produtores e potenciadores de sofrimento psíquico grave e persistente. Então, assim, essas pessoas que chegam para o atendimento são pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, aí não tem como não sofrer, né? Não tem como não ter crise de ansiedade. Como que você vai viver bem se você não consegue se alimentar, se você acorda e dorme vivenciando experiências de intensa violência, né, no território, é tiroteio, é o poder público também violando direitos. Então, é uma população muito delicada, né, muito vulnerável nesse sentido. E aí, o meu trabalho, eu começo a identificar e perceber assim, poxa, mas tem aqui um ponto aqui que está surgindo. Grande parte das pessoas que chegam buscando atendimento em intenso sofrimento são mulheres. E aí eu começo a me atentar para isso. São mulheres majoritariamente negras, né? Vulneráveis também, mulheres que se dividem ali, né, a dinâmica do dia a dia em duplas, triplas, enfim, tarefas, né? Então, cuidam do lar, cuidam da família, mas que ao mesmo tempo não conseguem ser cuidadas, assim, né? E aí eu começo a desenvolver esse grupo de mulheres, porque eu percebo que, opa, não é uma, não é duas, não são 3, né? São diversas mulheres em intenso sofrimento. Mulheres em cenários de violências intensas, né? E aí eu começo a criar esses encontros com essas mulheres, marcadas por violências aí psicológicas, físicas, sexuais, do poder público, e que residem nesse território especificamente. Muitas destas mulheres são acompanhadas no CAPS a partir dessas vivências marcadas por violências, que são disparadoras e potencializadoras desse sofrimento. Uma coisa que eu percebo também, um ponto importante, é que os constantes conflitos armados que assolam as periferias também se colocam como marcadores de sofrimento psíquico nesse contexto. Portanto, nesse sentido, o grupo de mulheres ele foi estruturado com a finalidade de criar um espaço coletivo no qual essas participantes pudessem compartilhar suas experiências singulares e estratégias coletivas de enfrentamento dos dilemas enfrentados. Para tal, esse grupo ele ocorre semanalmente e ele tem uma certa, sim, irmãos, ele tem uma certa
uma certa metodologia. Não é um grupo que elas só vão para falar, né? Tem alguns recortes, assim. Primeiramente, a gente se reúne e a proposta é que as mulheres possam narrar suas experiências de vivências, como é que está ali o cotidiano de vida, como é que foi a semana, como é que tem sido os últimos dias, como é que tem sido o acompanhamento no CAPS, questões ali que estão afligindo ou não, o que tem sido possível na dinâmica da vida de cada um ou não. Então, o primeiro momento é uma roda de conversa onde todas ali que se sentem à vontade possam falar sobre si e compartilhar experiências umas com as outras. Quando elas narram as suas situações, suas experiências, são falas, são narrativas que perpassam por questões específicas que as afetam, como maternidade, questões de gênero, questão de raça, classe, trabalho, luto, violências, como eu já falei, das diversas ordens ali que vão atravessando as vidas delas, né? Isso no primeiro momento. Num segundo momento, a gente trabalha com a literatura, porque a gente entende que a literatura brasileira, somada aí aos recursos da saúde mental, pode também ser um instrumento, né, de cuidado. E nós temos lido um livro da escritora, imagino que vocês devam conhecer, Carolina Maria de Jesus, que é o livro Quarto de Despejo, Diários de uma Favelada. Em cada encontro a gente lê, esse livro a Carolina Maria, ela trabalhava com a literatura de testemunho, né? Então ela escrevia as experiências de vida que ela tinha na comunidade, né? Enquanto uma mulher preta, periférica, que ali cuidava dos filhos sozinha, mas que não estava alheia à realidade daquele contexto social e político também que ela estava ali imersa. Então ela escrevia num tom certo, de uma certa crítica, de uma certa denúncia também, né? E numa linguagem ali que todos poderiam e pudessem acessar. Então, a cada encontro, a gente lê um diário, e é muito interessante porque cada mulher lê, né, em cada encontro, e depois elas comentam um pouco daquela leitura, do que tocam elas, do que elas se identificam. E elas sempre dizem assim, poxa, Luana, o que essa escritora passava ali, né, vivenciava ali na vida dela, é o que a gente passa também, né? É a fome, é a pobreza, são as dificuldades, mas como que a gente pode encontrar recursos para lidar com todas essas dores? A Carolina encontrou na literatura, na escrita, né? No trabalho, né? Em poder ter ali um olhar crítico sobre tudo que assolava ali a periferia, né, naquele contexto, naquela época. E isso vai ali também sendo trabalhado com as mulheres. Elas vão se identificando, se reconhecendo nesse processo e também pensando ali em estratégias individuais e coletivas. E num terceiro momento desse grupo, elas escrevem essas próprias narrativas, criando um projeto de produção de livro, que elas intitularam como Diários Esperançar. Então, a gente criou um livro e, em cada encontro, ao final do encontro, elas escrevem poesias, poemas, frases, pequenos textos, né, do que elas estão sentindo e do que aquele grupo significou e tem significado para elas, assim. E assim, irmãos, eu acho que é importante ressaltar que a escolha para o funcionamento desse grupo, né, ele se dá muito atrelado a um momento que eu estou também do meu percurso, né, enquanto psicóloga, mas também enquanto Luana, na minha vida pessoal, na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, conforme eu vou também me identificando enquanto uma mulher negra, né. Durante meu percurso de mestrado, por exemplo, eu pude, através da pesquisa, também contar a minha própria história. Pude promover um deslocamento do lugar de objeto e de mestre, permitindo que a minha história pudesse ser narrada por mim mesma. Por isso que eu inicio aqui a minha fala e inicio a minha escrita do meu projeto também com um texto meu, da minha autoria. Eu não inicio com uma escrita acadêmica, né? E mesmo assim, assumindo todos os riscos e as ambivalências que esse giro decolonial implica, porque não é fácil poder desenvolver uma escrevivência, né? Ainda mais no mundo acadêmico.
Tendo como cenário o grupo de mulheres realizado nesse CAPS, para além do valor individual e da experiência vivida, o encontro com as narrativas e as vivências de outras mulheres nessa experiência possibilitou o destaque para o valor coletivo de todas as vivências compartilhadas. Então, essas mulheres, daqui a pouquinho eu vou trazer as falas. O que elas falam, Luana, nesse grupo? Como é que vocês vão se cuidando nesse grupo? Vou trazer daqui a pouco. Mas elas puderam, de certa forma, dizer disso, assim, poxa, Luana, faz muito mais sentido esse cuidado clínico num grupo do que individual. O individual também é importante, mas poder falar das nossas dores, dos nossos dilemas, mas também pensarmos em estratégias de cuidado, de acolhimento, de escuta que, entre nós, umas com as outras, isso é de um fortalecimento outro, assim, elas se sentem muito mais fortalecidas, né? Então, assim, esse trabalho e essa pesquisa, portanto, ela é ancorada em uma escrita oriunda de uma autoria feminina, negra e periférica, com elas e da minha parte também. Tanto singular minha, como também coletiva, abarcando todas as mulheres que participam da experiência grupal. Escrita esta que, como lá diz a Conceição Evaristo, né, assume o seu fazer, o seu pensamento, a sua reflexão, não somente como um exercício isolado, mas atravessado por grupos, por uma coletividade, porque é isso que nos interessa, é a experiência coletiva de cada um. E assim, só para antes de eu trazer as falas, irmãos, e a gente poder conversar mais, algumas questões vão, assim, delineando, né, a pesquisa, vão delineando os encontros, que são, para além da experiência grupal, esse atendimento às mulheres no cotidiano clínico de um CAPS possibilitou a mim os seguintes questionamentos. Então, eu sou muito mais como eu me oriento pela psicanálise, eu tenho mais perguntas do que respostas, né? As perguntas que vão aí nos direcionando. Perguntas que eu faço, assim, que eu percebo que essas mulheres fazem em certa medida também, né? Como conceber uma clínica antirracista, interseccional, decolonial e política no enfrentamento de diversas violências sofridas por essas mulheres que são acompanhadas por mim? Então, não é de qualquer clínica que a gente está falando, né? Não é uma clínica do sujeito branco, que mora na Zona Sul, que tem certos privilégios, não é. Estamos falando de mulheres negras, periféricas, violentadas, mas que ainda nesse cenário estão buscando viver, estão buscando ali ancoragens ali nas suas vidas, né? Adotando a ideia de raça como um elemento estruturante do sujeito, partindo do pressuposto que muitas dessas mulheres sofrem violência racial e decolonial também, como o racismo incide no sofrimento psíquico dos sujeitos nos territórios clínicos, os quais desenvolvemos o nosso trabalho? Quais são as estratégias de aquilombamento adotadas coletivamente para o enfrentamento das violências em suas diversas dimensões, coletivizando a dor, criando saídas coletivas para lidar e elaborar o sofrimento? Como podemos, enquanto profissionais do SUS, responsáveis pelo acompanhamento destas mulheres, concebermos o cuidado como um princípio ético, uma vez que esse cuidado exige uma ética? Qual cuidado estou possibilitando? Como desnaturalizar a ideia de cuidado, concebendo as interseccionalidades de raça, gênero e classe? Então, assim, não é qualquer cuidado que a gente promove quando a gente trata dessas mulheres no CAPS, né? Como rompermos com uma escuta que, ocasionalmente, pode se impor como violenta ao tentar apaziguar o sofrimento de uma mulher, mãe, preta, periférica? Como podemos aprender com o que se escuta, uma vez que pessoas negras precisam ser efetivamente escutadas e não silenciadas, docilizadas ou enquadradas? Porque é isso que a gente vê, né, ao longo da história e até, assim, em algumas práticas de atendimento também. Então, eu vou muito nesse ponto, numa crítica sobre isso, né? Mas que cuidado que eu vou proporcionar a essas pessoas? Será que eu estou considerando essas interseccionalidades, né? Esse embrincamento aí de raça, gênero, de classe, sexualidade, território?
Como podemos aprender com o que se escuta? Uma vez que pessoas negras precisam ser efetivamente escutadas e não silenciadas, né? Como eu já falei. É premente aprender com o que se escuta. Então, assim, né, irmãos, a gente parte do pressuposto nesse grupo que eu aprendo com elas e elas aprendem umas com as outras, a partir da escuta, do que elas escutam das narrativas das experiências umas das outras. A gente precisa escutar, né? E não é escutar de qualquer jeito, né? E aí, parafraseando a Lélia Gonzalez, o lixo vai falar aí numa boa. É uma frase que a gente sempre trata, assim, no grupo. Porque ali, imagine, assim, né? Mulheres que não podem ser, que na verdade não que não podem, mas que não conseguem ser escutadas, validadas, legitimadas em outros espaços. A maioria só consegue falar e ser escutada no CAPS, nesse grupo. E isso tem gerado nelas um entendimento de que não, então eu posso falar. Eu posso falar sobre as minhas dores, eu posso falar sobre os meus sofrimentos. Eu não vou só falar aqui, não. Eu vou voltar a trabalhar, eu vou voltar a estudar, eu vou me separar, eu vou sair daquele relacionamento, daquele casamento que mais me adoece do que me causaria, né, sentimentos bons. Vou pedir demissão daquele trabalho, vou criar coragem, vou tentar lidar aqui com essa depressão de outra forma. Entendo que o sofrimento que eu estou sentindo não foi eu que provoquei essa depressão que eu tenho, na verdade, foi uma violência que eu sofri de um policial lá onde eu moro. Então, são essas identificações assim que elas vão tendo e que elas vão conseguindo se reposicionar na vida. E tem sido um pouco assim das experiências. É que eu queria compartilhar com vocês também, irmãos, assim, que é uma parte do trabalho e da escrita, que são os fragmentos. O que essas mulheres dizem, né? Então, tem um momento lá do trabalho que eu apresento fragmentos das narrativas delas, relacionando as falas dela com esse imbricamento das categorias de gênero, de raça, de classe, de território. Então, eu trabalho também a noção de território, entendendo que esse território é um território bem específico ali, né, de uma comunidade, né, marcado por muitas violências. Uso alguns autores, alguns teóricos para tratar, né, desse sujeito que é constituído por essas todas dimensões. Então, cada mulher que está nesse grupo, ela é marcada por todas essas dimensões. É uma tripla constituição do sujeito: raça, gênero, etnia, classe, né? Então, são categorias que eu vou analisando ali no micro e na macro dimensão. E aí tem uma parte, assim, que eu penso, que eu fui construindo junto com elas, que é pensar raça, gênero, raça, classe e território. Grupo de mulheres e a literatura brasileira como ferramenta ao devir mulher, né? E aí trazendo um pouco dos fragmentos delas, assim. O que essas mulheres falam nesses grupos, né? Como eu falei um pouquinho aqui anteriormente, irmãos, a maioria chega com a vida, assim, já toda desestruturada, né? E aí, o que mais surge, assim, nos relatos? Luana, não estou conseguindo mais dar conta da minha própria vida, eu não tenho trabalho, eu não tenho renda, eu não tenho apoio, eu não tenho rede de apoio, meus laços são frágeis, né, rompidos. Mulheres também que se sentem muito sobrecarregadas com a maternidade, com duplas, triplas funções, né, de ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, que ainda vivem em relacionamentos muito adoecedores, assim, né, com seus companheiros, violências físicas, psicológicas, sexuais. Muitas mulheres adoecendo por conta do racismo, vivenciam experiências de racismo, e eu cuido de várias, assim, seja tanto nesse grupo, né, no coletivo, quanto individualmente, assim.
mulheres que vivenciaram experiências de racismo no trabalho, dentro da própria família, em outros espaços, até em espaços que deveriam ser espaços de cuidado e não estão sendo, né? Estão sendo mais espaços produtores de violências do que de saúde. Mais recentemente, a gente tem também vivenciado um cenário de muitos... Os irmãos devem estar acompanhando, assim, pela mídia, né? Muitos conflitos armados também. Esse CAPS, ele fica ali em Guadalupe, na Avenida Brasil, né? Então, é essa população que a gente atende, são mulheres que residem nesse território ali da Zona Norte. Comunidade da Pedreira, Chapadão, que estão em conflitos dia e noite, né? Então, são mulheres que dormem, acordam ao som de intensos tiroteios, que ficam muito preocupadas com os filhos, né? Que saem para estudar, que saem para trabalhar. Mulheres que perderam os filhos assassinados pela polícia, né? Desigualdades também. Então, é esse o cenário, são essas mulheres que chegam, né? E aí foi o que eu falei um pouco no início, como você vai não desenvolver uma ansiedade, um transtorno de estresse pós-traumático, uma depressão com sintomas psicóticos, diante de tudo isso que se vive. E aí foi até ano passado eu conversei mais isso com os irmãos, assim, né? De que sofrimento que a gente fala, né? É o sujeito, sou eu, Luana, que estou produzindo, eu que quero ficar depressiva e vou produzir esse sofrimento? Ou são situações ali, né, do nosso cotidiano da vida que vão nos adoecendo, né? Precisa ter esse olhar, essa escuta. Então, assim, algumas narrativas, né, irmãos, do que elas trazem? Primeiro, um ponto que eu fui escutando, e que elas foram se escutando também, elas denunciam nas falas delas como que a nossa sociedade ainda exige uma postura dócil e submissa delas ao longo do tempo, dessas mulheres, né? E quando essas mulheres subvertem ou rompem com essa exigência, elas são consideradas pessoas difíceis, né? Para além disso, os estereótipos do que se exige de uma mulher em nossa sociedade também são manifestados pelas participantes desse grupo, assim como a hipersexualização dos corpos femininos. E aí eu trouxe uma narrativa, né? Uma mulher diz assim: por eu ser muito vaidosa com a minha aparência física, gostar de usar maquiagens, roupas em tons extravagantes, eu era acusada de ser uma mulher fácil e pronta para o sexo durante muito tempo. E aí esse era um ponto que para essa mulher trazia ali muito sofrimento, né? Outro ponto que elas trazem muito, né? O quanto que é desafiador para elas assumirem a posição da mãe e do cuidado ao filho. E aí a questão da maternidade, né? Como ser mãe tendo um sofrimento psíquico grave? Como cuidar do outro, né? De uma criança, de um bebê, de um filho, se não está sendo possível ainda elas cuidarem de si próprias. E quem cuida delas também, né? Entendendo que a maioria precisa cuidar do filho, mas cuidar de tantas outras coisas ali, atividades do dia a dia, e com redes de apoio muito fragilizadas, né? E aí tem uma mãe que fala um pouco disso, ela sempre traz essa relação dela com o filho, né? Ela tem um quadro depressivo grave, tentou durante bom tempo suicídio, automutilações, hoje ela está bem melhor, assim, e ela tem um filho que tem esquizofrenia e faz um uso importante de substância psicoativa. Então, e é uma mulher sozinha, assim, o marido abandonou ela com o filho, né? Ela não tem rede de apoio, e ela sempre traz as falas delas, as narrativas são marcadas por isso, né? Poxa, quem cuida de mim? E aí teve um encontro que ela falou assim: para mim é muito mais difícil enfrentar a maternidade sozinha, porque meu filho tem esquizofrenia e usa drogas.
Eu tento colocar limites a mim mesma quando eu cuido dele, para não ficar ainda mais com pensamentos ruins na cabeça. E ainda assim eu sou julgada pelas pessoas, né? Então, assim, o que é isso, né? De que se você coloca um limite na sua relação e no cuidado com o outro, você é julgada por terceiros. Então, elas trazem muito também essa perspectiva, assim, de um cuidado, da sobrecarga e dos julgamentos, né? Uma outra fala de uma outra participante, ela fala de um certo equívoco da romantização da maternidade. Então, elas trazem muito esse tema da maternidade, né? De como é que a gente ainda romantiza muito, né? As mulheres compartilham sobre como é a experiência de cada um em ser mãe, desde o processo gestacional e também anterior a ele. E aí teve um encontro que a gente faz uma leitura de um dos diários, né, do livro Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que a Carolina falava muito dessa dificuldade dela enquanto mãe, enquanto cuidar dos filhos numa comunidade extremamente carente, onde falta tudo, desde alimento até calçado para colocar nos pés dos filhos. E aí elas podem se identificar, né, se veem ali um pouco também, assim, nisso que foi escrito. E aí tem uma mulher que diz exatamente assim: eu sei que eu sou uma mulher preta, favelada, vivo em situação de pobreza, mas assim como essa tal de Carolina Maria de Jesus, ela faz ali uma alusão, né, à escritora, eu encontro nos livros e nos estudos uma possibilidade de ter uma outra vida. Neste ano, eu vou fazer algo diferente, vou fazer a prova do Enem. Foi ano passado, né, que ela falou. Mulheres, façam também a prova do Enem, estudem, trabalhem e não dependam financeiramente de ninguém. Então, ela assumiu, assim, uma posição nesse grupo, né, meio de que, ó, eu estou aqui numa posição aqui muito difícil ainda na minha vida, mas eu quero dar a volta por cima. E ela foi encorajando outras mulheres, assim. Eu lembro que nas semanas seguintes surgiram mulheres dizendo assim, Luana, ó, eu não vou fazer o Enem não, porque eu não estou preparada, mas eu me inscrevi nesse cursinho aqui, estou fazendo um cursinho online, estou fazendo um curso lá na Casa da Mulher Carioca, que é um serviço, né, que tem na nossa rede aí de assistência para as mulheres fazerem cursos de capacitação e atendimentos outros. Então, elas foram ali trocando ali, né, figurinhas, experiências, e foram ali se recolocando. Elas também trazem muito, né, como fala a questão das violências, então violências são pautadas assim, com regularidade, tamanhas experiências traumáticas enfrentadas por elas, sejam da ordem sexual, psicológica, pela questão do território também. E aí tem uma mulher que diz assim: agora, com o tratamento no CAPS e com o suporte desse grupo, eu estou conseguindo escrever a minha própria história. Meu corpo é minha liberdade e nenhum homem vai continuar me violentando. E assim, gente, quando ela fala essa frase, ecoa assim, né? Aplausos, palmas e reverberações. E as mulheres, assim, é isso, eu também não posso continuar vivendo essa experiência, sendo traumatizada, eu quero ser diferente, você como você, vamos. E assim, foi ganhando, sabe? Uma coisa tão bonita, assim, uma frase assim de efeito, né? E ela conta isso chorando aos prantos, assim, ela fala lá da experiência dela, mas o quanto que essa fala pôde produzir um certo encorajamento nas outras também, assim. E aí uma outra participante do grupo fala: olha, meninas, meu marido me batia, me humilhava na frente do nosso filho, a ponto de me impedir de dormir na nossa cama e me colocava para dormir no chão. Eu dei um basta quando eu soube que ele estava impedindo que eu participasse do tratamento de saúde do nosso filho. Então, foi uma mulher, e essa mulher tem mais idade, assim. E aí ela pôde falar: eu fiquei anos vivendo essa situação, mas eu dei um basta. Coloquei ele para fora de casa e consegui seguir a vida com meu filho. Quanto ao território, né, como também falei aqui um pouquinho, que é marcado por essa pobreza, pela violência, dificuldades de acesso, a leitura do livro da Carolina Maria de Jesus com elas, né, instigou essas mulheres ao debate sobre a interligação entre pobreza, vulnerabilidade social e sofrimento psíquico, os quais podem culminar com suicídios, com sofrimentos intensos.
que também são expressos na própria escrita dessa autora. A Carolina Maria de Jesus, assim, irmãos, em diversos momentos desse livro, ela fala, tem até frase assim que ela fala bem claramente, pensei em suicidar-me. Ela repete isso em diversos momentos do livro dela, né? E aí, o suicídio, infelizmente, também é um tema recorrente que essas mulheres trazem. O sofrimento é tão excessivo, assim, né? Que elas não conseguem pensar em outra coisa, assim. Às vezes não tem nem medicação que dá jeito. Então, o grupo acaba sendo esse espaço de cuidado, assim, no qual elas conseguem também falar desse suicídio, né? Por que que passa esses pensamentos pela cabeça? Elas falam de tentativas que elas tiveram, mas como que elas têm conseguido e têm podido pensar em outros recursos que não seja a morte, né? Então, elas refletem cada uma sobre essas estratégias de enfrentamento, sem considerar que essas dificuldades não são responsabilidade somente delas, mas de uma macropolítica. Então, elas conseguem ter já esse entendimento, assim. E aí teve uma narrativa que marcou todas as participantes do grupo. Foi disparada por uma mulher que explanou sobre a tristeza e sobre o sofrimento que sente por não ter o que comer. E aí ela diz assim: eu estava dormindo com fome, fazia apenas uma refeição ao dia. O salário que recebo não estava sendo suficiente para mim e para o meu filho. Ele parou de se alimentar para que sobrasse comida para mim. Ao ver que eu ficava triste, ele chorava com a situação, não a cabeça que aguente. Então ela fala disso, que ela parou de comer o pouco que ela tinha em casa para sobrar para o filho. O filho dela faz acompanhamento no CAPS. Inclusive, eu sou referência dele lá no CAPS. E aí, assim, eles entram num estado de emagrecimento importante, né? De nutrição, porque eles param de comer. E aí, esse jovem, cada vez mais sofrido, ele estava bem, ele já tinha feito acompanhamento no CAPS há um tempo atrás, estabilizou, ficou bem, foi encaminhado para um outro ponto de atenção. Não era mais um caso grave para ser acompanhado no CAPS. E aí, quando ela volta com ele, quando ela retorna pedindo assim, Luana, faz aqui um atendimento ao meu filho, era a situação, era fome. Eles estavam adoecendo porque eles não tinham o que comer. E aí a gente retoma o acompanhamento deles no CAPS, a gente consegue ver a questão de benefício assistencial, e esse jovem ele já consegue voltar a se alimentar, assim, né? Foi um trabalho até dentro do próprio CAPS, dele poder ir para o CAPS todos os dias, de segunda a sexta, tendo como projeto terapêutico singular dele a alimentação. Então, o atendimento dele era ele ir para o CAPS comer. Eu atendia vez ou outra. Porque isso, ele tinha parado de comer. Porque não tinha e porque ele queria que sobrasse mais para a mãe. Ele perdeu o hábito de comer. Então, recriar esse hábito de comer foi o promotor de saúde mental para ele naquele momento. Assim. Hoje ele está muito bem, a mãe também, né? E uma outra fala de uma outra moça. Eu sou igual essa escritora Caroline aí. Teve uma fase da minha vida que trabalhei com reciclagem para sustentar os meus filhos e a minha família. Caminhando mais um pouco para o final, irmãos, para a gente poder conversar, vocês poderem falarem também. Eu também tento trabalhar com elas, né? Porque são narrativas que elas falam bastante, da questão da violência no território. E então a violência, né, o território é tanto um campo de pesquisa para mim na minha escrita, mas também no grupo ali, entendendo o território onde elas vivem, né? Um território negro, favelado, periférico, no qual incide essas políticas de morte, e não as do Estado produtoras de cuidado. O que tem lá são políticas de morte, assim, disseminação em massa, sempre, né? E aí elas compartilham essas falas, assim, comumente no grupo, que indicam isso, como que a violência do Estado assola a vida dessas mulheres também, das suas famílias, né? E aí tem uma que é bem sofrida, assim, a história dela, né? E aí ela traz a seguinte fala: o policial entrou na minha casa e apontou a arma para mim. Ele não acreditou que a lojinha de roupas que eu estava trabalhando era minha e que eu vivia desse meu negócio. Ele gritou comigo
e disse que as mercadorias minhas eram roubadas, mesmo dizendo que eu sustentava toda a minha família com o meu trabalho. Depois desse dia, eu não consigo mais dormir, eu não consigo mais sorrir, trabalhar, estudar. Eu morri, ainda que eu continue viva. Então, assim, narrativas também, né, experiências aí que elas têm vivenciado. E aí essa narrativa, assim, né, irmãos, traduz isso, né, como que a violência oriunda do poder público contribui para a devastação da subjetividade, provocando um intenso sofrimento psíquico nas pessoas, sobretudo nessas mulheres. E, para além do adoecimento, uma sensação de culpa, pois a mulher também compartilhou, essa mesma mulher, em outros momentos, né, o quanto que ela se sentiu culpada. É isso, né? Ela sofre uma violência, mas, ao mesmo tempo, ela se sente culpada por isso. Ela chegou a pensar assim, caramba, será que fui eu que provoquei alguma coisa? Foi alguma falha minha? Foi o meu jeito? Ela começou a indagar a si própria sobre o evento, sobre esse evento da violência ter sido provocado em algum momento por ela, né? Então, assim, é da ordem de uma selvageria adoecedora. E, por fim, eu não vou entrar muito nesse ponto, eu também tento trabalhar com elas, e na minha pesquisa, a questão de uma clínica decolonializada. E aí eu vou lá em Fanon, eu vou na Isildinha Baptista Nogueira, né? Trabalhar um pouco a partir da psicanálise, assim, né? Como que a gente pensa essa clínica nesse contexto. Também uso Neuza Santos Souza, com o livro Tornar-se Negro, Grada Quilomba, onde ela tem uma obra dela chamada Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. E aí eu tento delinear um pouco esse trabalho também, né? Do racismo, assim. Tem uma que pôde falar, eu enfrento o racismo nos espaços que frequento, sobretudo religioso. Olha isso, uma fala de uma mulher no grupo. O desprezo aumenta porque eu tenho transtorno mental. Eu faço bonecas negras para vender, como para que outras mulheres pretas possam também se identificar, já que durante muito tempo só existiam bonecas brancas. Então, ela fala de uma mulher que era negra, ela é muito religiosa, ela congrega numa igreja evangélica, e aí ela sofre racismo no próprio ambiente evangélico, em outros espaços também. E uma outra fala também, assim, né? Me reconhecer como uma mulher negra foi fundamental para que eu soubesse o lugar que eu ocupo na sociedade e nas relações, além de cuidar de outras mulheres negras nesse processo de identificação e no enfrentamento do racismo. Foi uma fala de uma mulher. Então, assim, irmãos, concluindo, né? Esse grupo de mulheres, ele possibilitou aí o desenvolvimento de uma escuta um pouco mais atenta e decolonializada, considerando o recorte racial, atrelado às questões de gênero, de raça, de classe e de território, partindo da premissa de que o racismo e seus efeitos são determinantes em saúde e provocam sofrimento psíquico, né? Isso adoece as pessoas, né? Adoece essas mulheres também. Eu acho que é isso, irmãos, assim, um pouco do que eu tinha para compartilhar. Eu acho que, diferente do ano passado, né, que eu pude falar... Desculpa, eu acabei não lendo nada, eu estava lendo um documento, vou ler aqui no chat. Ano passado, a gente acabou conversando mais sobre saúde mental no geral, assim, né? Como que a gente identifica um ponto de sofrimento, como que a gente lida. E esse ano eu achei interessante, assim, o Léo me convidou para estar falando dessa experiência grupal, por quê? Tem sido um divisor de águas, sabe? A gente sai um pouco desse entendimento de que pessoas adoecem porque produzem o próprio adoecimento. E não é só isso. Pessoas adoecem porque uma série de outras, né, políticas públicas aí que não estão podendo chegar até essas pessoas. As pessoas vão adoecer. E se a gente não tem uma atenção e uma escuta para isso, como é que a gente cuida dessas pessoas também, né? Então, acho que é um trabalho que tem apostado nisso, tem apostado nas falas, tem apostado na escrita, tem apostado no saber dessas mulheres, nas escrevivências, assim, de cada uma.
E tem sido maravilhoso, assim, né? Eu vejo como cada uma vai melhorando, assim, né? Tem umas que já receberam alta do CAPS, não estão mais em acompanhamento conosco, assim. Claro que não é só um grupo, né? É um conjunto. É o grupo que a gente faz, é o uso da medicação psicotrópica, né? É o atendimento com as referências. O grupo, ele compõe ali o que a gente chama de PTS, Projeto Terapêutico Singular. Mas, assim, a gente fica muito feliz quando a mulher sai, ela, gente, estou indo, volto aqui para visitá-las, mas não estou mais no CAPS, voltei para o trabalho, voltei para a vida, estou lá com a minha família, estou num outro relacionamento, estou com os meus filhos. E o quanto que elas vão se encorajando, assim, né? Tem uma autora, esqueci o nome dela, é um artigo que eu li, que ela fala da experiência da dororidade, né, assim, que acontece nesses grupos, assim, de mulheres, né, é no compartilhamento das dores. Tem uma até que falou uma vez, assim, me instigou assim, poxa, Luana, mas as mulheres aqui só ficam falando de perda, de dor, de sofrimento, de violência. É preciso falar disso, é necessário identificar, elas identificarem e falarem disso para que outras possibilidades sejam elaboradas, pensadas, né, concretizadas na vida, assim. É o que eu falei anteriormente, às vezes, na maioria das vezes, é o único espaço no qual elas podem falar. Elas não conseguem falar em outros espaços. A mulher ainda é muito silenciada, né, na nossa sociedade. E é pior quando se tem um transtorno mental. Eu não gosto dessa expressão, não, mas isso que me veio à cabeça. Um transtorno mental, assim, né? Quando se está em sofrimento psíquico grave. Imagine, né? Ser mulher maluca. Que é esse o estigma, né? Das mulheres que são acompanhadas no CAPS. Dos homens também, né? É louco. Né? Então, assim, tem sido um espaço potente, sabe, irmão? De troca, de cuidado, de fortalecimento, de vinculação. E tem sido uma experiência rica, assim. Outros CAPSes também têm experiências grupais, experiências com grupos de mulheres também. A gente tem apostado nessa clínica outra, numa clínica diferente, né? Que não seja só ali num atendimento individual ali dentro do consultório. Tá bem? Acho que é um pouco disso, assim. A gente pode conversar, se vocês quiserem perguntar, compartilhar. Maravilha. Maravilha. Deixa eu só... A gente vai abrir agora para a igreja poder comentar, compartilhar, mas antes, deixa eu só interromper a gravação para todos se sentirem à vontade, para poderem falar o que quiser.